Fala, amados, tudo bem? Então a gente tô com esse canal aí, tô gravando alguns vídeos a respeito de algumas experiências vividas ao longo de 21 anos, no uso de entorpecentes, de álcool e de várias substâncias ilícitas, né, e não ilícitas, e que me levaram a conhecer um mundo obscuro da droga, e tudo aquilo que é agregado quando você está vivendo quando você está tendo uma vida em meio a esse tipo de situação, né? E assim, gente, esse dia eu tava conversando com uma pessoa e ela tava me falando assim, poxa, tipo, por que a pessoa quando ela usa droga, ela se faz de vítima, ela se coloca numa posição de coitadinho e tal. Durante esse esse tempo, sabe, esses anos, a toda a experiência, todas as pessoas que eu conheci, sabe, eu vi que uma coisa é muito comum entre as pessoas que são usuárias, né, sabe, é a arte de manipular, a arte de se fazer de vítima, de se colocar numa posição de inferioridade. E por quê? Para que as pessoas ao redor se sensibilizem e tenham pena, tenham dó e muitas vezes assim, sabe, acabem cedendo aquilo que está sendo pedido pelo dependente. Então, como a gente vê que o codependente ele sofre muito em relação a isso, porque ninguém quer que um filho morra, ninguém quer que um filho sofra, ninguém quer que, sabe, que um irmão, sabe, apanhe de bandido, apanhe de polícia, que um pai, sabe, que você tem que enterrar um pai ou alguma coisa nesse sentido, nessa linha de raciocínio, né? E o dependente, ele se liga nisso. Ele descobre que aquilo é uma fraqueza do codependente, sabe? Então ele começa a olhar para as circunstâncias, olhar para as situações em si e começa a se fazer de vítima, começa a se colocar numa posição de coitadinho, né? Vamos usar essa palavra. E isso sensibiliza o codependente a ponto dele ceder, né? Quantas vezes eu cheguei e contei uma história triste, uma mentira, que que iriam me matar, sabe? Algumas vezes as pessoas queriam me matar mesmo, sabe? Algumas vezes a polícia estava bem louca para me prender, mas a maioria das vezes não. A maioria das vezes eu sabia que aquilo sensibilizava a pessoa que estava do meu lado, a minha esposa, meus pais, e eles cediam emocionalmente aquilo, sabe? Então eles ficavam preocupados, eles ficavam desesperados, porque eles visualizavam a cena, né? A cena de alguém me matando, a cena de alguém da polícia me prendendo e tudo isso dali assim. Então eu comecei a manipulava sabe, o emocional da minha mãe, do meu pai, das pessoas à minha volta, porque eu tinha um objetivo e para mim o que era mais importante era atingir o meu objetivo, sabe? Era satisfazer o meu desejo de usar a droga e então, sabe, muitas vezes eu me colocava nessa posição e acabava, sabe, inventando mentiras gigantescas, situações assim, cara, que hoje eu paro e penso em tudo isso dali e falo assim, nossa, como eu fui ruim com a minha mãe, como eu fui ruim com a minha esposa, com meu pai, porque como eu contei mentiras, né? E, queridos, o dependente, ele tem essa facilidade, ele se torna um grande mentiroso, sabe? Ele mente para ele mente para as pessoas à sua volta e ele começa a se culpar ou tipo, sabe, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me entende, mas na verdade isso é mais um trampolim para ele chegar ao ponto assim de que as pessoas não fiquem cobrando ele de nada, que as pessoas não fiquem, sabe, exigindo dele algo que ele não está a fim de dar
e se sensibilize com aquilo ali a ponto de suprir a necessidade dele, dando dinheiro, às vezes indo lá comprando a droga, às vezes indo lá comprando a bebida, às vezes indo lá pagando as dívidas que essa pessoa adquire, sabe, por tá envolvido no uso contínuo da substância, seja o álcool, seja a droga em si, ou isso vale para qualquer situação, sabe? Eu vejo muitas vezes assim, sabe? Aqueles relacionamento doentio, sabe? O casal, sabe? Um relacionamento doentio onde a esposa manipula o marido. Ah, se você não fizer isso, eu vou embora de casa. E o cara, com medo de perder, sabe? Aquilo ali, assim, ele acaba cedendo, ele acaba, sabe? Fazendo as vontades. E muitas vezes, assim, você vê que aquilo ali não tem nada a ver, assim, com o amor. Tem mais a ver com a necessidade da posse, a necessidade de satisfazer a vaidade, o ego, entendeu? E não está relacionado a uma cumplicidade, a um sacrifício de ambas as partes de caminhar junto, né? E na droga é bem assim, sabe? As pessoas, elas não estão interessadas o usuário, geralmente ele não está interessado em deixar o codependente bem, deixar o codependente sem preocupação ou até apaziguar a situação. Ele está interessado em satisfazer a sua vontade. E a sua vontade naquele momento é usar a droga. Então ele conta mentiras em cima de mentiras, mentiras em cima de mentiras. E o codependente ele aceita a mentira. Por quê? Porque ele se sensibiliza emocionalmente com a pessoa, ele tem um vínculo emocional com a pessoa e ele acaba cedendo. Sabe? Pode ser que outras pessoas fora daquele meio, sabe, acabem caindo num tipo de mentira. Quer um exemplo? Às vezes o cara chega ali contando uma história. Ah, eu preciso vender isso aqui porque eu tenho que visitar meu filho que tá no hospital, porque, tipo, é os últimos dias dele e tal, 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 tal. E as pessoas que estão à volta, que não conhecem aquele cara, acabam cedendo e comprando ou dando dinheiro, mas não por a sensibilidade emocional, um vínculo emocional com a pessoa, mas é mais por um interesse. Muitas pessoas, elas olham, nossa, olha, a parada tá sendo vendida bem baratinha, eu vou aproveitar essa oportunidade, né? Afinal, poxa, tipo, é algo assim que eu preciso e o cara tá precisando também, mas você não tá preocupado com a necessidade do cara. Não é uma questão assim de estar preocupado com o que ele acabou de falar. É mais um interesse em suprir algo teu, nosso, né? Você tem uma necessidade e você quer suprir e você viu uma oportunidade, mas não que você esteja vinculado emocionalmente com aquela pessoa. Então, muitas vezes o dependente ele vai se fazer de vítima, ele vai se colocar em posições de mostrar o pior cenário para as pessoas, porque as pessoas se sensibilizam emocionalmente com aquilo ali. Nossa, que coitadinho que eu não consigo trabalhar porque, nossa, eu sofro demais, ninguém gosta de mim, poxa, tipo, sabe, as pessoas querem me matar, o traficante quer me matar. Então você cria N's, sabe? N's desculpas para justificar uma falha de caráter. E a falha de caráter nesse contexto é mentira, é ser mentiroso, sabe? Então uma pessoa que manipula a outra, ela é mentirosa, porque ela está contando uma mentira para atingir um objetivo. A outra pessoa está sendo uma vítima de uma mentira, mas só que também ela está sendo cúmplice, porque, cara, se você entende que há algo que precisa ser trabalhado naquela vida e você se envolve emocionalmente com isso dali, com certeza você vai ajudar, você vai colaborar para que essa pessoa use as drogas. Porque se você disser que não, ah, mas se eu disser que não, ele vai me bater. Ei, use os meios legais para isso, sabe? Tipo, ah, mas é meu filho, é minha filha, ei, mas você vai ficar, sabe, apanhando até quando, né? Você vai ficar sofrendo isso até quando, sabe? A pessoa precisa assumir as suas responsabilidades, sabe? Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades diante da sociedade, diante das nossas famílias, para que as coisas comecem a ter um rumo diferente. O vício, ele é uma doença e pode ser tratada, mas para isso é necessário que o dependente ele queira tratar, ele queira essa ajuda, ele queira, sabe, fazer algo diferente. Não é o codependente que vai resolver o problema pro dependente. Não é o codependente que vai fazer o tratamento
pelo dependente. Eu vejo às vezes muito pai e mãe sustentando o filho que usa droga, sustentando a família de um filho que usa droga, porque o cara se envolve com a droga, ele tem relacionamentos, ele arruma uma mulher, ele arruma filho e ele continua usando a droga enquanto o pai e a mãe pagam as contas dele, enquanto o pai e a mãe, sabe, compram um alimento para ele e sempre com aquela coisa, mas só que as outras pessoas não têm, não podem sofrer por causa da situação por causa das escolhas dele. Realmente, as outras pessoas não podem sofrer por causa das escolhas do dependente. E você é uma pessoa que não pode ficar, sabe, assumindo as responsabilidades do dependente. Ele tem consciência quando ele sai para usar. Então ele também tem que ter consciência de que há uma responsabilidade, de que precisa pôr alimento dentro de casa, de que precisa pagar as suas contas, sabe? Eu vejo às vezes situações em que o cara vai, ele bebe todas na sexta-feira, mas só que ele tem dinheiro para pagar, ele paga, faz festa, sabe? E daí no domingo, na segunda-feira de manhã não tem dinheiro para pagar uma passagem, não tem dinheiro, sabe, para comprar um leite pro filho, não tem dinheiro para comprar uma fralda pro filho. É totalmente irresponsável. Então, sabe, enquanto o codependente estiver lá bancando, o que ele vai, qual que é a mensagem que ele tem na mente? Eu não preciso me preocupar porque minha mãe e meu pai fazem por mim. Eu não preciso me preocupar porque fulano, beltrano vão vir aqui, vão trazer alguma coisa assim. Ele precisa se preocupar assim, ele precisa se responsabilizar. Claro que você não vai deixar ninguém morrer de fome, mas ei, há uma diferença nisso dali. Você precisa entender que a pessoa, ela precisa, sabe, ela tem a necessidade de assumir as suas responsabilidades. E ela só vai assumir a responsabilidade quando ela sentir, quando ela olhar para aquela situação e ver que, cara, não tem ninguém pagando, passando a mão na cabeça dela, não tem ninguém pagando as contas para ela, entendeu? Ela precisa assumir, se a pessoa quer usar, use, mas arque com as consequências da sua decisão. Se ela prefere injetar o dinheiro na droga em vez de injetar o dinheiro nas despesas da sua casa, faça isso, mas só que depois ela tem que assumir a responsabilidade também de que não vai ter um prato de comida, de que não vai ter uma luz dentro de casa, não vai ter uma água dentro de casa. Então, sabe, o dependente, ele tem a tendência de se fazer de vítima da sociedade, ele tem a tendência de se fazer de vítima das circunstâncias, ele acha que ele foi, sabe, prejudicado pela sua infância, pela maneira que foi criado, pelo lugar onde ele estava inserido. Eu sou assim mesmo porque eu cresci no meio de uma galera que é assim. Cara, isso é mentira. É mentira, porque quando a gente deseja mudar, independente do lugar aonde você está inserido, você vai mudar. Quando você tem a vontade de sair dessa realidade mentirosa que você criou para você, você vai sair. Você vai sair dali assim. Jesus Cristo, ele pode te ajudar, sabe? Foi ele que me deu toda a direção. Eu aprendi com a palavra de Deus passos que eu deveria dar para poder me manter fora ali, com pessoas de Deus, que o Senhor me aproximou de mim. Então eu passei a me relacionar com outro grupo de pessoas e eu entendo que um relacionamento com Jesus Cristo, ele faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Então, seja ela dependente, seja ela codependente, um relacionamento, você priorizar o Senhor na sua vida, ele vai te ajudar, ele vai abrir os caminhos, as portas, você vai conseguir ter uma percepção diferente daquilo que você está vivendo hoje e com certeza as coisas vão ser diferentes daqui para frente, desde que você deseje. Amém? Então eu quero fazer uma oração com você agora. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, por esse vídeo. Pai, que no nome de Jesus Cristo essas palavras possam tocar o coração daquelas pessoas que necessitam, sabe, de uma palavra, de uma direção nesse momento. Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abrir os olhos, mostrar a realidade na qual, Pai, as pessoas estão inseridas, Senhor, no contexto de drogas, Pai, no contexto de codependência, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Pai, que toda mentira caia por terra, Pai, que o Senhor venha trazer a verdade que vem através de Jesus Cristo. Peço que o Senhor ajude a seus filhos, as suas filhas a enxergar a Tua vontade, Deus. No nome de Jesus, eu os abençoo e declaro, Pai, o Teu reino sobre a vida dessas pessoas. No nome de Jesus, amém.